O coronel Glauber Cabral de Vasconcelos, oficial do Exército, comandou a Polícia Militar da Paraíba durante o governo de Hernani Sátero, de 15 de março de 1971 a 15 de março de 1975. Glauber era filho do coronel José Arnaldo Cabral de Vasconcelos, também do Exército, e que comandou a Polícia Militar da Paraíba em 3 oportunidades no decorrer das décadas de 1930 e 1940. Esse tema já foi apresentado nessa série de vídeos. Glauber Cabral também era primo de Geraldo Cabral de Vasconcelos, oficial da Polícia Militar da Paraíba, que durante muitos anos comandou o Corpo de Bombeiros e que depois também comandou essa corporação. O coronel Glauber Cabral assumiu o comando da Polícia Militar da Paraíba no dia 16 de março de 1971, recebendo essa função do coronel Osanã de Lima Barros. Aqui vamos citar, de forma breve, alguns dos principais acontecimentos desse comando. Construções de quartéis. Graças ao prestígio do coronel Glauber junto ao governador Hernani Sátero, a corporação foi contemplada com as seguintes obras: construção do quartel do Comando do Corpo de Bombeiros no bairro de Marés, inaugurada no governo seguinte. Construção do quartel do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, também em Marés. Construção do quartel de Patos, inaugurado no dia 12 de maio de 1972. Construção do quartel do Batalhão de Guarabira, inaugurado no dia 1º de fevereiro de 1974. Início das reformas do prédio, que depois foi ocupado pelo comando da corporação e aonde ainda hoje está sediado. Aquisição de viaturas e equipamentos. Através de gestão do coronel Glauber Cabral de Vasconcelos junto à direção do Banco do Brasil, em 1972, o Estado contraiu um empréstimo de 515 mil cruzeiros, cujo valor foi aplicado na aquisição de veículos e equipamentos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O comandante Glauber, representando o Estado, assinou o contrato desse financiamento. Com a interferência do Major Geraldo Cabral de Vasconcelos, que na época era o comandante do Corpo de Bombeiros, essa corporação foi contemplada com expressiva quantidade de equipamentos e veículos, inclusive viaturas equipadas com material de busca e salvamento. Ainda com esses recursos, em 1973, foram adquiridos 30 automóveis Volkswagen, o conhecido Fusquinha. Cada um desses veículos custou aproximadamente 13 mil cruzeiros, o equivalente a 40 salários mínimos da época. Foi também adquirido todo o material necessário para a instalação de uma central de operações com equipamentos de radiotransceptores fixos e móveis em João Pessoa e outra em Campina Grande. Todos os veículos foram equipados com radiotransceptores e caracterizados, inclusive
os do Corpo de Bombeiros. A criação do Serviço de Rádio Patrulha, PO e Trânsito. Enquanto esse material era adquirido e instalado, foi realizada uma seleção de praças de oficiais para compor o serviço de rádio patrulha em João Pessoa e em Campina Grande. Esse efetivo selecionado passou por um treinamento específico. Como parte dessas atividades, alguns oficiais e praças fizeram estágio na Rádio Patrulha da Polícia Militar de Pernambuco, em Recife. O próprio comandante Glauber Cabral foi conhecer o funcionamento da Central de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Assim, no dia 15 de março de 1973, em solenidade realizada em frente ao Palácio do Governo, foi inaugurado o serviço de rádio patrulha em João Pessoa, que contava diariamente com 8 viaturas Fuscas, sob o comando do capitão Manuel Paulino da Luz. Na mesma data, esse serviço foi inaugurado em Campina Grande com 6 viaturas, sob o comando do primeiro-tenente Hamilton Cordeiro de Moraes. Esses serviços eram coordenados por uma central de comunicação instalada no quartel. Em cada uma dessas cidades havia 2 frotas de Fuscas que rodavam se revezando. Paralelo à implantação do serviço de rádio patrulha, foram intensificados os policiamentos de trânsito e retomado o policiamento a pé no centro da cidade. A companhia de trânsito foi instalada em dependência do prédio do Detran, que na época era em Jaguaribe, onde depois foi erguido o atual Tribunal de Contas. Naquela oportunidade, o comandante da companhia de trânsito era o então Tenente Francisco Martins, que recebeu 2 Fuscas para a execução desses serviços. Na essência, esse trabalho era efetuado nos semáforos, que eram todos manuais. A companhia de policiamento ostensivo, comandada pelo capitão Edinaldo Tavares Rufino, recebeu um maior efetivo, um novo fardamento e 2 jipolas para a fiscalização dos serviços, o que deu um maior impulso a essas atividades. O mesmo ocorreu em Campina Grande, com um pelotão de trânsito comandado pelo tenente João Soares de Santana, que passou a dispor também de 2 Fuscas para a execução daquele trabalho. Também tiveram início em Campina Grande as atividades de um pelotão de policiamento ostensivo sob o comando do tenente Severino Medeiros. Completando o sistema de comunicações administrativas e operacionais da Polícia Militar, foram instalados equipamentos de rádio transceptores do tipo SSB nos 4 batalhões, o que permitiu ligações rápidas e seguras entre as unidades operacionais. A aquisição da escada Magiros. Em dezembro de 1973, o governo federal liberou 2 milhões de cruzeiros para o Estado adquirir veículos e equipamentos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, além de equipamentos para a Polícia Técnica e construção de quartéis. Com esses recursos, foi adquirido um veículo conhecido como Escada Magiros, de fabricação alemã, para o Corpo de Bombeiros, que custou 900 mil cruzeiros, portanto, praticamente metade dos recursos liberados. Atualmente, um veículo desse tipo custa aproximadamente 4 milhões de reais. O Corpo de Bombeiro
também recebeu 5 caminhões autobombas e 5 autotanques e veículos de salvamento, além de farta quantidade de equipamentos. Foi criado e estruturado o Serviço Técnico de Engenharia no Corpo de Bombeiros e baixadas normas para o seu funcionamento. O então capitão Arnaldo Costa foi o encarregado de implantar esse serviço. Foram ainda adquiridos 6 caminhonetas Chevrolet que foram postas a serviço das unidades administrativas, inclusive do interior. Foi comprado também uma viatura de representação tipo veraneio para transporte do comandante e uma rural para transporte de pessoal. Para completar a frota de raio patrulha de João Pessoa e de Campina Grande, foram utilizados também veículos Chevrolet tipo TL e variante, que eram utilizados para transporte de presos. 6 Jipoles Willys, adquirido no comando do coronel Ozanam, também foram utilizadas nesse serviço. As viaturas veraneio só foram adquiridas no comando seguinte. Capacitação dos recursos humanos. Em relação à capacitação dos recursos humanos, o comando do coronel Glauber seguiu a mesma política do comando anterior, do coronel Ozanam de Lima Barros, o que foi objeto de um vídeo nessa série. Assim, foram realizados cursos regulares da corporação e cursos de especialização em temas relacionados aos interesses administrativos ou operacionais, o que foi realizado em outras corporações. Durante esse comando, 12 oficiais fizeram o curso de aperfeiçoamento de oficiais, 10 frequentaram o curso superior de polícia e foram formados 24 novos oficiais. Na área de especialização, foram realizados os seguintes cursos: técnico e bombeiro, frequentado por João Batista de Souza Lira, Afonso Gomes de Carvalho, Maurício de Souza Lima e Severino Francisco de Oliveira. Curso de assessoramento de Estado-Maior, frequentado por Jorge Pereira de Lucena e Ambrósio Agrícola. Curso de comunicações, realizado por Hélio Leite de Albuquerque. Curso de manutenção de armamento, frequentado por Hamilton Matos. Curso de educação física, frequentado por Francisco Martins e Hernani Freitas. Curso de operações nas selvas, realizado por Deolírio Pires de Lacerda, e curso psicotécnico militar, feito por Dilton de Araújo Lima. Para a seleção do curso de formação de oficiais até 1972, era exigido o curso ginasial, e a partir de 1973, essa exigência passou a ser do curso colegial. Em relação à capacitação de praças, foram realizados cursos de soldados, cabos, sargentos e aperfeiçoamentos de sargentos na área operacional e nas diversas especialidades administrativas. A organização básica da PM. Até 1969, todo o Estado era policiado por 2 batalhões. O 1º Batalhão atuava em todo o litoral e no Brejo, e o restante do Estado era policiado pelo 2º Batalhão, já sediado em Campina Grande. Em 1969, foi criado um batalhão que foi denominado de Batalhão Especial de Polícia, conhecido por BEP, e ficou instalado no quartel da Praça Pedro Américo, que já sediava o 1º BPM e o Comando Geral. Essa nova unidade passou a executar todas as modalidades de policiamento na
capital. Assim, no dia 2 de fevereiro de 1972, foi inaugurado o quartel de Guarabira e para ali foi transferido o 1º Batalhão, que continuou com a mesma missão. O tenente-coronel Pedro Belmont foi o primeiro comandante dessa unidade nessa nova instalação. Pouco depois, o BEP assumiu também o policiamento das demais cidades do litoral, ficando o 1º Batalhão policiando somente as cidades do Brejo. No dia 19 de dezembro de 1973, foi inaugurado o quartel de Patos e nele instalado o 3º Batalhão, criado já em 1961. Todo o efetivo dos destacamentos das cidades do Sertão passou a integrar essa nova unidade. O primeiro comandante desse batalhão foi o tenente-coronel Geraldo Gomes da Silva. Assim, a capital e o litoral eram policiados pelo BEP, o Brejo pelo 1º Batalhão, sediado em Guarabira, a região central do estado, policiada pelo 2º Batalhão, sediado em Campina Grande, e toda a área do sertão, policiada pelo 3º BPM, sediado em Patos. Essa situação perdurou até o final do comando do Coronel Glauber, mas em 20 de agosto de 1975, os batalhões receberam nova denominação ou numeração, passando o 1º Batalhão, que estava sediado em Guarabira, a ser denominado de 4º Batalhão. E o BEP, que estava sediado em João Pessoa, passou a ser denominado de 1º Batalhão. Passagem de comando. Com o término do governo de Hernani Sátrio, em 15 de março de 1975, o coronel Glauber Cabral de Vasconcelos, 2 dias depois, passou o comando da corporação para o coronel Adolfo Fernandes de Lira Maia, também oficial do Exército. Conforme o que foi aqui exposto, o coronel Glauber Cabral de Vasconcelos prestou relevantes serviços à Polícia Militar da Paraíba, contribuindo para o seu desenvolvimento material e iniciando a implantação de modernos serviços de policiamento, além de dotar o Corpo de Bombeiros dos meios básicos para a consecução dos seus fins. É, pois, com dever de justiça que registramos nossas homenagens e gratidão ao coronel Glauber Cabral de Vasconcelos.